E voltamos com 27 segundos. Vamos trazer mais informações sobre as convenções municipais em João Pessoa. O PSC realizou sua convenção nesta sexta-feira no auditório do SENAC, na Avenida Dom Pedro I, no centro da capital. O PPS, que se aliou ao PT, faz a convenção neste sábado, às 10 horas, na sede da Associação dos Plantadores de Cana, na Rua Rodrigues de Aquino. O PPS é o partido do jornalista Nonato Bandeira, candidato a vice na chapa de Luciano Cartacho, do PT. Já o PSL realiza sua convenção às 9 horas, em sua sede, na Rua Aderbal Piragibe, no bairro de Jaguaribe. E quem desistiu da disputa pela Prefeitura de João Pessoa foi o médico cardiologista Ítalo Kumamoto. Ele explicou por que tomou essa decisão. Em primeiro lugar, a constatação de que a minha pré-candidatura não atingiu níveis de pontuação nas pesquisas. Nós ficamos muito aquém do que nós esperávamos. Em segundo lugar, a impossibilidade que eu constatei, mesmo nessa fase de pré-campanha, de levar a mensagem minha, pessoal, e do PSC à maioria da população. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, veio a João Pessoa participar da convenção que homologou a candidatura do deputado estadual Luciano Cartacho a prefeito. Rui Falcão garantiu que a aliança entre o PT e o Partido Progressista do ministro Aguinaldo Ribeiro está mantida lá em Campina Grande. E quem falou com 27 segundos hoje foi o candidato a prefeito pelo PT, Luciano Cartacho. Ele falou de festa das convenções partidárias. Estamos chegando nesse momento histórico com muita força. A caminhada foi árdua, foi dura, conquistamos superar diversas barreiras, mas agora o momento é de alegria, é um momento de muita força, de muita emoção, e nós temos certeza que podemos fazer muito mais para João Pessoa. Essa aliança é uma aliança pensando no futuro, pensando no bem para João Pessoa. Esse é um momento de alegria para todos nós. Esperamos que esses 4 partidos que estão aí assinando esse compromisso com a cidade de João Pessoa possam fazer uma campanha muito bonita. E o jornalista Nonato Bandeira, candidato a vice-prefeito pelo PPS, também falou desse momento das convenções e aproveitou para alfinetar os adversários. Olha, é um momento de festa, um momento de alegria, de conclamação, de convocar a militância para ganhar as ruas, para a gente tornar Luciano Cartacho prefeito com o apoio de Luciano Agra. A partir de hoje, o governador Ricardo Coutinho passa a ser, de fato, adversário político? Bom, nós estamos querendo construir as alianças. O lado, como eu disse, negativo, de desconstrução, não vai ficar nesse palanque. O lado de mandonismo, qualquer tipo de arrogância, não vai ficar aqui. E vamos voltar à entrevista com o deputado federal Efraim Filho. Deputado, vamos falar um pouquinho do seu trabalho lá na Câmara Federal. O senhor deixa provisoriamente, temporariamente, o senhor deixa algumas missões na Câmara, né? Uma delas é a participação na Comissão de Segurança Pública. Exato, Hermes. Eu destacaria que alguns temas são muito caros a mim e foram decisivos na hora de se pesar na balança se deveria assumir ou não essa função. A presidência da Comissão de Segurança Pública, por exemplo, e combate ao crime organizado, que é a instituição que nós presidimos na Câmara dos Deputados, é uma grande experiência que nós estamos vivenciando, assumindo essa responsabilidade que tem feito o nosso crescimento numa temática que em qualquer canto ou recanto do Brasil, se não é o primeiro lugar das enquetes e das pesquisas, é o segundo na preocupação das pessoas. E quando é o segundo, normalmente o primeiro é a saúde. Se você junta problema da segurança pública, violência e drogas, ele vai para o primeiro lugar. Então é um tema que tem me permitido ter uma experiência extremamente proveitosa que poderá ser utilizada nas políticas públicas aqui dentro de João Pessoa. Um outro tema lá em Brasília é a relatoria do novo Código de Processo Civil, uma matéria mais efeita ao ambiente jurídico. João Pessoa tem muitos advogados, sem dúvida nenhuma, além de juízes e também o Ministério Público. O tema do novo Código de Processo Civil, da qual eu fui um relator, veja só, são 5. Um de Minas, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro, um do Rio Grande do Sul e um enxerido da Paraíba, que chegou lá, entrou no meio desses grandes, conquistou a confiança e a credibilidade da comissão.
tivemos fazendo um grande e excelente trabalho que repercutiu muito aí nas universidades, nos cursos de Direito da capital. E uma terceira missão, sem dúvida alguma, foi a participação no PNE, o Plano Nacional de Educação. Eu sou o único deputado federal da Paraíba que participou da Comissão da Reforma Universitária e do Plano Nacional de Educação, onde derrotamos o governo do PT, que só queria 7% para a educação, e conseguimos aprovar 10%, como uma forma de mostrar que ser a sexta economia do mundo, uma potência econômica, mas o 100º lugar nos testes de educação não é o melhor caminho para o desenvolvimento concreto. Então, mais dinheiro para a educação foi uma conquista que tivemos. Então, são experiências valiosas que momentaneamente ficaram fora do nosso foco em Brasília, mas que ajudaram muito a chegar mais amadurecido e com uma bagagem muito boa para tirar essa experiência de 6 anos e aplicar dentro de João Pessoa, a cidade onde eu nasci, e poder sair do cenário nacional para contribuir com a João Pessoa melhor amanhã. Vamos fatiar aí essa pizza legislativa. Primeiro, essa relatoria do novo Código do Processo Civil. Em que etapa está esse trabalho? Bem rapidamente, foi aprovada em dezembro de 2009 uma comissão para criar esse novo Código de Processo Civil. Em 2010, foi aprovado no Senado, em 2011 chega na Câmara, começamos a trabalhar. Hoje apresentamos os relatórios parciais e eles já estão sendo debatidos. O meu relatório parcial, que é o da parte geral, que vai do artigo 1º ao 291, falando aí para os juristas que estão nos assistindo, é a parte mais desafiadora do novo código, a maior que existe, o maior livro e que recebeu inclusive o maior número de emendas. O relatório, graças a Deus, foi extremamente elogiado, até porque me ofereceram consultorias de Santa Catarina, tribunais de São Paulo. Eu fui em busca do talento jurídico paraibano. Me cerquei de professores aqui da Paraíba, como Rinaldo Mozalas, Marcelo Vaik, George Moraes, Cláudio Lucena, de Campina Grande, o juiz federal Rogério Abreu, e juntos construímos essa proposta de um novo código que foi extremamente elogiada por todo o Brasil. Então, a minha expectativa é que até o final do ano nós tenhamos, para passar a valer em 2013, um novo Código de Processo Civil, que quer dizer o quê, para você que está assistindo? Diminuir o número de recursos, simplificar a linguagem, tirar a burocracia da vida dos tribunais, para que a população não olhe para a justiça, Hermes, com 2 princípios. O primeiro dizendo, eu não entro na justiça porque quem vai ver o resultado desse processo são meus filhos, são meus netos. Ou então ele diz, eu não acredito na justiça porque eu ganho, mas não levo. Então, a falta de efetividade, a falta de uma duração razoável do processo acabam desestimulando a crença do brasileiro na justiça. Isso é muito ruim para a gente, e o nosso trabalho é exatamente modificar esse código, simplificar, para que as causas possam ser julgadas mais rápido, e a Paraíba está tendo uma posição de extrema relevância nesse debate nacional, através da atuação do deputado federal Efraim Filho. Bom, eu vou fazer aqui um parêntese na entrevista com o deputado Efraim Filho, para registrar aqui nas redes sociais. O senador Cássio Cunha Lima postou às 8h23 exatamente desta noite, que uma melhora na saúde do ex-governador, seu pai, Ronaldo Cunha Lima. Ele colocou o seguinte: o poder das orações é inquestionável. O poeta reagiu hoje, após alguns dias quase sem falar, ele conversou um pouco comigo. Aleluia. Foi o que postou Cássio Cunha Lima, senador da República, que voltou de Brasília para ficar ao lado do pai e está passando por um momento grave na sua saúde. É uma boa notícia, sem dúvida, não é, deputado? Sem dúvida. Falamos disso há pouco, a figura que Ronaldo Cunha Lima representa para a Paraíba, e torcemos muito pelo sucesso do poeta, um homem de vida inquestionavelmente dedicada à vida pública, e para Cássio é um consolo muito forte nesse momento poder ter seu pai ao seu lado, discutindo os assuntos do dia a dia e resgatando essa história de vida tão bonita que Cássio e Ronaldo têm juntos. Deputado, nós estávamos falando do Código de Processo Civil, o senhor também falou do Plano Nacional da Educação, da reforma universitária. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho o que significa exatamente essa reforma, como é que se dá o trabalho dessa comissão. Hermes, o PNE é o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para a próxima década na educação, de 2010 a 2020. Nós já estamos em 2012, o plano foi votado agora na Câmara dos Deputados. Qual é a grande revolução que ele apresenta? O aumento de recursos. Sabe quanto é que o governo gasta hoje com a educação?
4,5% do PIB. Nós queremos, nesse projeto de metas até 2020, chegar a 10%, dobrar o recurso que é investido na educação do Brasil. Por quê? E aí eu falava, veja só o tamanho do abismo que existe no Brasil. Nós somos a 6ª economia do mundo, 6º lugar, e aí quando vai para os índices educacionais, nós ficamos perto do 100º, do lugar número 100, ou seja, de 6 para 100. Alguma coisa está errada nesse abismo. E aí não adianta pensar que esse crescimento econômico que o Brasil vive hoje, esses bons ventos, serão eternos. Crescimento econômico sem investimento em educação não significa desenvolvimento real. É uma onda que vem, faz espuma e passa. E eu fui o único deputado da Paraíba a votar favorável a esse projeto, porque era o único representante nessa importante comissão que discutia temas macro, como eu falei que gostaria de fazer, discutir educação em Brasília, não vou discutir picuinha nem provincianismo, é representar bem a Paraíba no cenário nacional e essa experiência vai ajudar muito aqui também em João Pessoa. Esses 10% para a educação já estão assegurados? Foram votados, assegurados, só se a presidente Dilma vetar. Não é possível que ela vá ter uma crueldade tão grande de vetar um investimento desse, que é necessário para que as universidades, a educação básica infantil, né, que é um problema que nós temos, é a educação básica mesmo infantil da criança, que muitas vezes vai passando de ano, porque é obrigatório, mas sem saber ler, sem saber fazer uma conta de matemática. Eu acho que um Brasil com mais educação é um Brasil que cresce, porque o maior patrimônio que um cidadão pode ter na vida é o conhecimento. Se tiver carro, pode ir embora, apartamento, uma crise econômica leva, mas o conhecimento ele jamais vai perder e vai levar consigo para onde for. Seria 10% de quê? Do PIB. Do PIB, Produto Interno Bruto. Do Produto Interno Bruto e também do pré-sal, dos recursos do pré-sal, né, que tanto se fala que ele tem uma parcela disso vinculada exatamente ao investimento em educação. Ok. Deputado, em relação ao Conselho de Ética, o senhor ainda participa do Conselho de Ética da Câmara? Não mais, Hermes. Eu fui, nos 4 anos passados, o membro mais jovem do Conselho de Ética. Na minha reeleição, aí foi ocupado por outros, há um rodízio que é natural, e aí foi ocupado por outros membros, mas tive lá uma atuação muito profícua na busca da transparência como meta a ser perseguida pelos representantes da população. Como foi essa experiência do Conselho de Ética? Muito trabalhosa? Rapaz, deu trabalho, viu, Hermes? Nós tivemos lá alguns casos muito emblemáticos naquela época. O caso, por exemplo, daquele de Mamoreira, do Castelo, né, que tem aquela casa, aquele castelo lá em Minas Gerais, com desvio de verbas públicas. Foi um caso muito rumoroso no qual nós atuamos, né, e procuramos, através da transparência, como eu voltei a dizer, encaminhar um resgate da credibilidade que é necessária. A classe política hoje junto à população é mal vista porque, infelizmente, os maus exemplos se sobrepõem aos bons. Esses exemplos de desvios, muitas vezes, ganham notoriedade. E esses projetos, como eu falei para você, de investimento em educação, muitas vezes, eles acabam ficando em segundo plano. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos com o último bloco do 27 segundos em seguida. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.